Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você acompanha pelas parabólicas, pelo portal sba1.com, pela Claro Net TV. Você acompanha em todo o Brasil, no Paraguai e também no Brasil pela Neo TV. E a partir deste momento, sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. E eu começo o programa de hoje falando sobre China e sobre compra de carne suína. Aliás, eu tenho que falar muito de China no começo desse programa, porque tem informação nova por aí. Mas eu começo falando sobre os números que foram apresentados pelo Departamento de Alfândega da China, no qual mostra como que foram as vendas no mês de maio de carne suína. Foi o segundo maior volume da história importado pelos chineses, fica atrás apenas de abril deste ano. Veja conosco como é que ficou a situação de importação chinesa de carne suína. Nós temos aqui o mês de maio em destaque. Observe que maio de 2019 teve um registro de 318.200 toneladas de carne suína importada pelos chineses, enquanto que maio de 2020, 370 mil toneladas é o que a Agricultura BR vai destacando agora. O recorde foi também neste ano, foi um mês antes, em abril deste ano, 400 mil toneladas foram importadas pelos chineses, que seguem sentindo profundamente, podemos colocar dessa maneira, os efeitos da PSA, da peste suína africana. Aliás, esse é um tema de muita discussão, porque aparentemente a China vai se utilizar de alguns argumentos, e aí pensa no Covid-19, para tentar renegociar, repactuar e conseguir carne mais barata, seja suína ou seja bovina. Mas vou seguir falando desses números apresentados pela alfândega chinesa, já que os primeiros 5 meses do ano foram de ótimo volume também importado pela China, uma alta muito expressiva. Veja conosco que de janeiro a maio deste ano, foram 1.720.000 toneladas importadas pela China, uma alta de 146%, de acordo com o Departamento de Alfândegas daquele país, realmente trazendo um volume muito forte em relação aos chineses para o período que foi considerado, é o que a Agricultura BR mostra agora. Por falar em China e peste suína africana, vou falar de outros números. Falo de números que são relacionados à peste suína africana, aos prejuízos que a China tem em relação a esse mercado e por que tem uma sinalização tão forte de que barreiras não sanitárias, eu falo de barreiras comerciais, podem ser levantadas frente a diversos países produtores e exportadores de carne. De acordo com o Rabobank, que é o maior banco cooperativo do mundo, agrícola, trouxe alguns levantamentos importantes nos quais mostra que a situação de peste suína na China africana está longe de ser resolvida. Tanto é que, depois de dizimar pelo menos 50% do rebanho chinês de suínos, uma situação que segue ocorrendo, um ritmo muito menor, mas segue ocorrendo, porque os chineses tentam recuperar o seu rebanho, ou pelo menos dar manutenção nesse rebanho que ainda está disponível. Os chineses, que no ano de 2019 já haviam elevado em muito as suas compras de carne suína, de bovinos e de frango, apenas de carne suína vão ter uma alta ainda mais forte. Se o ano de 2019 eles importaram muito, em 2020 eles vão importar 20% a mais, como está destacado aí na sua tela. É isso mesmo. Somado àquilo que já tinha crescido, vai crescer mais 20%, e esse fator é muito importante para se entender complexo carnes internacional e principalmente de algumas movimentações que a partir de agora já são aguardadas no mercado. Para o mercado, a gente comentava até nessa última segunda-feira a respeito de algumas decisões chinesas em relação à entrada de carnes no seu país. O que nós trazíamos? Trazíamos a informação do próprio governo da China, que no domingo ele paralisou a entrada de uma carga de carne de frangos dos Estados Unidos, do estado de Arkansas, por conta que aquela unidade que abateu teve casos de Covid. Também paralisou a entrada de uma carga de carnes da Alemanha, né, alguns produtos alimentícios, não só carnes, mas da Alemanha, pela mesma questão. Falávamos também e questionávamos, trazíamos a nota oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, se a China pediu algum tipo de verificação aqui no país.
Ontem, antes do meio-dia, antes dessa edição entrar no ar, o Ministério falava que não. Mas na noite de ontem, o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, informou que sim. A China solicitou ao Ministério da Agricultura informações a respeito de plantas frigoríficas aqui no Brasil. Solicitou sobre alguns frigoríficos com base em informações divulgadas pela imprensa internacional e brasileira, no qual foram enviadas para autoridades sanitárias da China, que pediram a implementação de medidas de proteção contra transmissão entre os trabalhadores. Foi informado também, de acordo com o Ministério da Agricultura, que essas medidas já estão previstas na portaria conjunta número 19, que foi publicada no Diário Oficial desta última sexta-feira. Também nos foi solicitado, é o Ministério da Agricultura dizendo isso, foi solicitado que caso algum estabelecimento exportador para a China tenha problema em relação à segurança sanitária, que não consiga fazer a contenção de seus trabalhadores, que o Brasil informe imediatamente. Aliás, são medidas que o Brasil aqui já vinha tomando já há muito tempo em relação às suas indústrias. Mas o fato é que aquilo que a gente falava ontem, de usar coronavírus, que até agora a ONU, a FAO, o Departamento de Agricultura norte-americano, o Serviço de Alimentos lá dos Estados Unidos e todo que é órgão internacional, e todos eles disseram o seguinte: não há qualquer indício de que Covid-19 pode ser transmitido pelo alimento, principalmente pelas carnes, né? Por carnes, então isso não há nenhum indício. Entretanto, a China já deu esse aviso, suspendeu carga americana, deu esse aviso aqui no Brasil, isso não é à toa. A gente imagina que por conta do valor mais forte do complexo carnes para a compra chinesa, para a importação, se cria a partir de agora barreiras comerciais e não sanitárias, mas com argumento sanitário para tentar repactuar contratos e até mesmo, como a gente dizia ontem, comprar mais por Hong Kong e não pela China, já que tem aquele fator. No caso do boi, por exemplo, boi China, então o produtor rural precisa ficar muito atento, aliás, toda a cadeia produtiva. Nossa produção perguntou para o João Pedro Cuti Dias, que participa do programa agora, vai participar por telefone, é isso que a minha produção está me informando aqui no nosso ponto eletrônico. O João Pedro comenta essa questão do Ministério da Agricultura em relação à China, já que o Canal do Boi observou que os chineses fizeram isso, comunicaram oficialmente, questionamos o Ministério da Agricultura e, em primeira mão, trazíamos essa informação ontem na segunda edição do Agricultura BR e trazemos já esse reposicionamento da China e avisado pelo Ministério da Agricultura na noite desta última segunda-feira, e o João Pedro fala sobre esse assunto. Boa tarde, Fabiano. Essa questão do Covid, cada dia surge uma surpresa nova, normalmente negativas. Na semana passada, né, aconteceu que na China identificaram um vírus que não circulava normalmente lá no território chinês. E aí começaram as várias especulações. Nesse momento não se sabe, se especula. Uma delas é que ele poderia ter sido havido contaminação de Covid nos países, dentro dos frigoríficos, nos países exportadores. O que aconteceu? Começou um movimento por parte das autoridades sanitárias locais chinesas, seja provincianas ou seja municipais, no sentido de exigirem dos exportadores de carnes, todas elas, bovina, suína e frangos, uma carta compromisso dizendo que não há contaminação com o Covid-19. Bom, a China precisa de carne e para nós a carne, o mercado chinês é extremamente importante. Então o que poderia ser feito? Talvez um trabalho integrado entre as autoridades sanitárias chinesas e as brasileiras. Hoje, com teleconferência, tudo isso fica fácil. E tentar gerar protocolos no sentido de controlar possível todas e quaisquer contaminação que poderiam ocorrer nos frigoríficos, tomar um cuidado especial, equipamento, comprovação de máscara, e testagem, ou seja, para evitar qualquer polêmica a respeito dessa questão. Eu acho que isso vai encarecer, atrapalha um pouco, mas nessa altura dos acontecimentos seria uma alternativa prática e possível de ser executada num prazo curto, porque você mandar cartas também só se garantindo, sem ter uma certeza absoluta, é complicado. O mercado chinês não é muito fácil de trabalhar lá, não.
negócio da China é para o chinês. Então, eu acho que um dos caminhos seria esse, você desenvolver um protocolo em conjunto com as autoridades chinesas e fazer esse trabalho. Então, o João Pedro Couto Dias comenta essa mensagem que foi enviada pelo governo da China. Foi a equipe de jornalismo do Canal do Boi que observou que era necessário ter uma atenção a respeito desse fator. Fazíamos isso na manhã de ontem. O Ministério da Agricultura, de princípio, informou que não havia, e não havia mesmo, nenhuma situação solicitada pela China, mas no nosso horário aqui, por volta das 19 horas, isso ocorreu. O Ministério da Agricultura informou o Canal do Boi imediatamente. Aí o jornalismo do Canal do Boi trabalhando para que o produtor rural fique extremamente atento. E não tenha dúvidas, isso que o João falou, que é extremamente complicado negociar com o chinês, é muito complicado sim. Os chineses têm uma tendência comercial neste momento de tentar fazer com que os custos, ou investimento, melhor dizendo, nas carnes que estão sendo importadas pela China fiquem com valores menores. Porque não há dúvida, a China tem que comprar carne, não tem como produzir. E por ter que comprar muita carne, pressiona para que esses valores venham abaixo. Seja comprando ou importando pelo território livre de Hong Kong, né, que já foi considerado, inclusive, uma outra nação, mas é integrada à China, compra por Hong Kong para mandar para a China, como isso aconteceu durante muitos anos, ou mesmo pressionando indústrias frigoríficas, pode vir a ocorrer em relação a algum tipo de suspensão para que isso venha a ocorrer. Essa informação de que a China pediu alguns esclarecimentos e mandou uma carta não é de indústria frigorífica, não é de associação que representa frigorífica, é do próprio Ministério da Agricultura e você acompanha em primeira mão aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. A soja subiu e subiu forte no estado do Mato Grosso. Nós tivemos registros na sexta-feira e nesta segunda-feira de valores no estado já superando a marca de R$100 por saca. Essa marca aí, pode dizer psicológica, de R$100 para a saca de soja no Mato Grosso, é uma barreira, um teto importante a ser furado, né? Aconteceu nesses dias e agora o valor continua vindo bastante alto. Nós vamos dar uma olhada agora como é que vem os valores no estado do Mato Grosso. Você vê aqui o preço médio semanal na última semana, melhor dizendo, de acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a R$ 97,66, uma alta de 9,29% em uma semana para o estado do Mato Grosso. Os fatores para explicar isso, e aí praças, principalmente no sudeste do Mato Grosso e até algumas no norte do estado, atingiram mais que R$100. Isso acontece por pouca disponibilidade da oleaginosa. Não tem disponibilidade de soja para o Mato Grosso, aliás, em quase parte nenhuma do país, por conta da grande demanda sobre as exportações brasileiras, que bateram todos os recordes possíveis e vão fechar aí um primeiro semestre incrível, chegando próximo a 60 milhões de toneladas embarcadas, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. E foi informado hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano, vendas avulsas de soja no volume de 132 mil toneladas para os chineses, voltando a ter um registro aí, de acordo com o Departamento norte-americano de Agricultura. E já que falei do Departamento dos Estados Unidos, vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago. Nós temos Chicago, neste momento, apontando estabilidade, mais um dia de estabilidade para a soja, um pouco de perda ali nas posições de setembro e novembro, mas nada que mude muito o cenário. Posição de julho vem a $8,76 mais 6 o bushel, agosto 8,74 mais 2, setembro $8,71 mais 6 e a posição de novembro $8,76 mais 2 por bushel. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa de Chicago.
Vamos dar uma olhada no dólar, moeda norte-americana, dólar comercial vindo a R$ 5,15 mais 9, queda forte. Segundo dia de queda para o dólar, nesse momento perde 2,14% a moeda norte-americana aqui no Brasil. E é sobre dólar, sobre o mercado financeiro que eu converso agora com Sara Kirchhoff, que fala dos estúdios do Canal do Boi, lá na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma terça-feira aí de queda, e queda forte para a moeda norte-americana, hein? Lembrando que na sexta-feira o dólar ele encerrou uma sequência de 7 altas seguidas frente ao real, então ele recuou na sexta, recuou ontem e hoje mais uma vez mostra essa tendência aí de queda. Nesse momento a desvalorização da moeda norte-americana é de mais de 2% e o dólar comercial aparece na casa dos R$ 5,15. Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem um dia mostrando aí um viés positivo. Alta nesse momento de 1,72%, Ibovespa na casa dos 96.972 pontos, muito próximo de 97 mil pontos. O mercado, ele está digerindo hoje, de certa forma, a leitura, na verdade, da ata do Copom, Comitê de Política Monetária, onde o Banco Central sinaliza que a atividade econômica do país atingiu o fundo do poço no mês de abril, deixando menos espaço para uma possível redução na taxa básica de juros, mais uma redução, né? E isso torna o nosso dinheiro, né, falando do real, falando de câmbio, torna o nosso dinheiro mais atrativo quando os juros aqui estão menores ou maiores ou pelo menos estabilizados, deixa a nossa moeda favorecida. E de um modo geral, hoje as moedas de países emergentes também têm valorização lá fora, especialmente depois da declaração do presidente norte-americano Donald Trump de que o acordo comercial com a China está intacto. Ele fez essa declaração no Twitter e ela veio aí também como uma resposta para uma outra afirmação feita anteriormente, que pressionou os mercados, inclusive, do assessor econômico da Casa Branca, Peter Navarro, que acabou mexendo aí com os mercados, falando que a primeira fase aí do acordo já não valeria mais, já tinha ido para o saco, então ele trouxe essa calmaria no mercado por meio do seu Twitter, como ele sempre faz, falou então que o acordo entre as duas maiores economias do mundo está intacto. Evidentemente, o mercado reage de uma forma favorável a isso, e aí vem aquele chamado apetite por risco, que é quando as moedas de países emergentes acabam se beneficiando. Então esse é o tom do mercado financeiro nesta terça-feira. A agência inglesa Reuters ela também traz a opinião de alguns analistas de mercado, falando que o mercado de um modo geral está acompanhando, claro, o aumento das infecções por coronavírus, mas entende que muitas novas infecções de um modo geral, falando globalmente, não aqui no Brasil, elas já tenham acontecido, esse ápice lá fora já tem acontecido. Então eles dizem que embora o aumento em novos casos seja ainda preocupante, o risco de um segundo bloqueio, ele está descartado nesse momento, pelo menos quando a gente fala de outras economias lá fora, né, do chamado lockdown. O mercado evidentemente acompanha tudo isso, mas como eu disse, aqui no Brasil, falando da atividade econômica, o Banco Central entende que o fundo do poço aconteceu no mês de abril e a tendência é que para o segundo semestre agora as coisas comecem a melhorar no que diz respeito à economia. Dólar, portanto, em queda, terceira queda seguida, uma queda acentuada, acima dos 2%, e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo em alta nesta terça-feira. Com você, Fabiano. Obrigado, Sara Kirchhoff, pela participação. Uma boa tarde para você. A gente se vê na terceira edição a partir das 16 horas. Por aqui nós vamos dar uma olhada como é que vem soja sendo negociado nos portos brasileiros. Vem com valor estável em relação a essa última segunda-feira, R$ 112,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e também Paranaguá, mesmo com a situação do dólar caindo. Por enquanto, vai mantendo aí R$ 112,00 para os valores da saca de soja nos portos do Brasil, Santos e Paranaguá. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Agricultura BR. Vamos falar sobre o Plano Safra, vou receber aqui nos nossos estúdios o representante do Banco Sicredi no Mato Grosso do Sul, que faz a avaliação do Plano Safra junto comigo aqui. Edmilson Costa já está aqui nos nossos estúdios. Vou para o intervalo e volto já.
Aí a gente trazendo aqui o Agricultura BR, informações sobre o Plano Agrícola Pecuário 2020-2021. Você acompanhou na última quarta-feira o programa sendo lançado aqui pelo Canal do Boi, pelo Agricultura BR. No período nós tínhamos recebido aqui representantes de bancos privados, também o professor Marcos Fava Neves, João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi. E agora nós vamos comentar com o Edmilson Costa, que havia, na oportunidade, participado conosco desse lançamento do Plano Agrícola Pecuário, sobre os números que foram colocados nesse plano. Foram 236 bilhões e 300 milhões de reais no lançamento, taxas de juros menores, que os produtores e as associações não gostaram muito. Edmilson, qual que é o entendimento do Banco Sicredi sobre esse lançamento do Plano Safra? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, em especial aos que nos assistem, ao homem e à mulher do campo, né, que fazem do agronegócio de ano após ano esse sucesso que é. Na nossa avaliação, é um plano, como eu disse na outra oportunidade, ousado, bem detalhista, sempre com enfoque para o pequeno e o agricultura familiar, o pequeno produtor. Com as taxas, a gente vê que realmente todos estão no jogo, os bancos, né, com a faixa de mais livres, entram nesse jogo de competitividade, e a gente avalia também que para os próximos anos tende a aumentar a oferta de crédito para essas linhas onde as taxas de juros são livres, porque outras fontes, que não são só do governo, farão com que esse saldo, vamos dizer, essa disponibilidade cresça, né? E aí a gente destaca, nesse plano, eu trouxe aqui, acabei de receber, está bem fresquinho, as normativas, né? Chegaram agora pela manhã, algumas, porque o BNDES, as linhas de BNDES, até o dia 30/6, ele nos prometeu que vai divulgar para o mercado financeiro a operacionalização de todas as linhas, mas a gente destaca a taxa de juros, como você já bem frisou, uma taxa de juros que vem ano após ano tendo essa redução, e agora mais significativa, de novo, para o pequeno produtor. Por exemplo, o Pronaf, o ano passado era 3 a 4,6%, esse ano 2,75% a 4%, teve uma queda de 13%. Né? Na linha do Pronamp, uma queda de 16,7%, de 6 para 5%. Né? Outra, ações específicas nesse plano são as de inovação tecnológica, irrigação, sustentabilidade, né, com enfoque. Teve um incremento nesse valor que foi destinado para a safra 2021, com um incremento de 33%, que é o Inovagro e o Moderinfra. Então, assim, é um plano que ele está bem, como diz outro, bem a contento e bem atendendo a todos os agricultores, pecuaristas, enfim, ele traz assim inúmeras linhas, e o governo mais uma vez foi feliz nessa colocação de novo, né, pelo segundo ano, do enfoque ao pequeno e o micro, vamos dizer assim, produtor rural. A agricultura familiar, por exemplo, o programa de garantia de preço para a agricultura familiar, o custeio passou de 3.500 para 5.000 e no investimento de 1.500 para R$2.000. Isso abre uma possibilidade de maior número de recursos, um volume maior de recursos circulando no mercado, principalmente nessas cadeias produtivas e nos municípios, né, no caso, quando envolvem esses pequenos produtores. Mas você falou a respeito do plano, né, do lançamento do governo federal e de como isso coloca no jogo. Esse plano lançado nesta última quarta-feira, 2021, ele coloca bancos públicos e privados, considerando juros controlados e juros livres, numa situação de competitividade hoje tomada de recurso via Plano Safra, não que não seja relevante, mas talvez o juro controlado já perdeu um pouco, já perdia ano passado e agora perdeu talvez de vez essa situação? Eu vejo por esse viés, mais uma vez reforçando, de modo nesse ano todos estão no mesmo jogo, a competitividade vai aumentar e, por certo, quem ganha é o próprio produtor, né? Tanto banco público como banco privado. Aí nós comentamos na última reunião, aqui na última entrevista que a gente teve, né, de todo
o enxoval que incorre em cima de uma operação de crédito rural, né, que lá no final, mesmo a taxa tendo uma redução, mas você tem aquelas demais despesas, mas mesmo assim é competitivo. E vou te dizer uma coisa, faz bem eu digo isso pela cooperativa, esse atendimento, né, esse acolhimento, o entendimento de que o agricultor precisa e fazer aquelas linhas que eu disse, né, na vez passada, de um modo geral, onde na somatória eu preciso de inovar, eu preciso de sustentabilidade, eu preciso de aquisição de máquinas, mas você faz ali um programa ABC, onde no rol disso tudo o custo financeiro é acessível. Então, mais uma vez, coloca no jogo todos os bancos, as demais linhas, nós temos, você vê, uma semana depois, já temos ofertas já de outras fontes, já fora daqui do país, para que a gente possa estar operando. Então, assim, essa confiança, só para finalizar, assim, essa confiança que eu disse, que os olhos de fora estão sobre o Brasil, né? Então, o nosso sistema financeiro, isso é consolidado. Então, eles olham para cá e falam, puxa vida, tem direção, está correto, está no rumo. Então, a gente tem confiança em disponibilizar linhas. Esse ponto é interessante. Nós falamos aqui diariamente, Edmilson, a respeito do capital investido no Brasil, seja capital de brasileiros, mas principalmente de estrangeiros que sempre investiram no Brasil, porque o Brasil sempre teve taxas de juros muito altas. Então, investir em ações, mercado especulativo no Brasil, países em subdesenvolvimento, né, em desenvolvimento, sempre foram muito interessantes para esse tipo de investimento. Como a taxa de juros mais baixa, ele perde um pouco de atratividade, não há dúvida em relação a isso. Quando a gente fala de investimento em ações, mercado acionário, aí a gente está falando hoje de que esses investidores, parte deles e outros investidores estão investindo e buscam investimento agora na produção rural brasileira. O capital forte do Brasil, no seu entendimento, estou perguntando agora sobre banco, mas assim, mais para o profissional, mas o grande capital de investimento do Brasil é o agronegócio, no seu entendimento? Parte dele é o agronegócio. E é a mola propulsora. Tanto os números que são divulgados aí, agora principalmente na pandemia, né, que tem sustentado. Né? Eu vejo que tem sim, e ele promove uma cadeia de, como nós dissemos aqui, de empregabilidade, agora com esse plano aí de gerar inovações, de promover inovações nas propriedades rurais, né, sustentabilidade. Então ele gera, eu digo que nós, hoje, como eu disse, é uma indústria. Então os olhos sim voltam para o agronegócio, porque ele propulsiona inúmeros outros negócios. Os olhos nossos, principalmente como cooperativas, sim, para o agronegócio, uma luz que brilha forte. Essa entrada de recursos automaticamente disponibiliza uma maior quantidade de valores para a tomada de crédito. Sim. E é um mercado muito grande, não dá para se prever qual é o tamanho do mercado internacional para investimento no agro no Brasil. No futuro, a gente pode estar mais ligado num volume de recursos, porque eles vão determinar muito qual que é o custo desse crédito também, mais do que a nossa própria Selic aqui interna. Pode vir a trazer essas determinações, Edmilson? Pode vir a trazer as determinações, mas o que a gente tem percebido nesses movimentos também, as taxas, elas estão, como diz, similares, em alguns casos até abaixo do que a gente tem. Então, eu digo de novo, vai ter muita competitividade. E aí, não é só a questão do custo, mas a disponibilidade. Por exemplo, durante o ano de agora, vira e mexe, o BNDES tinha que fechar o orçamento, porque a demanda a procura é muito maior do que tem a oferta. Né? Agora, recentemente, ele abriu algumas linhas agora no final de maio e junho, mas já não são suficientes. A gente tem muita coisa represada para o ano e precisa finalizar agora até dia 30/6. E se não tem esses recursos? Então, por isso que eu vejo que aí, sim, é um auxílio a que a gente possa acelerar muitos processos, muitas demandas que precisam ser implementadas lá no campo, para a gente continuar competitivo com os nossos preços de commodities. E aí, como diz, até vai dar um fôlego, uma ajuda ao próprio
obedece nessa questão de orçamento, porque é assim, é ano após ano, e esse ano ainda foi muito latente, por algum período ele fechava, porque acabou a dotação orçamentária. E aí como é que você faz? Então por isso que eu vejo que, e é bem-vindo essas outras linhas, sim, a gente olha com muito cuidado, sim, mas já são algumas dessas fontes já estão conosco já há algum tempo no Brasil, então já sabem da realidade, mas vão vir com mais força, virão outras fontes, eu tenho certeza. Edmilson, para encerrar a nossa entrevista, as ações do governo federal através do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, com a intenção de atrair capital estrangeiro, maior volume, e fazer com que o financiamento das safras ficasse mais na iniciativa privada, tem funcionado no seu entendimento? Começou. Eu vejo que já nós demos nesse safra passada e mais agora já se iniciou, já é um bom começo. Como eu disse na reunião passada, já começou esse movimento e tende a aumentar. O próprio professor, na entrevista dele, daqui a 5 anos a gente vai ter um novo cenário de quando se falar em plano safra de agronegócio dentro do nosso país. Eu tenho certeza que será uma outra realidade. E nós precisamos sim, porque a gente precisa acelerar o nosso processo, nós somos, e está aí provado, hoje de manhã eu estava vendo várias entrevistas, vários números, você passou a divulgar agora, quanto que era a nossa produção em 1977 e 2020, assim, é de bater palma, mas e com todas as dificuldades que a gente tem. Agora imagina vindo fontes e atendendo essas demandas e as procuras e a gente acelerando todo o processo tecnológico, enfim, é uma cadeia. Eu vejo assim que é salutar que venham esses recursos para reforçar o caixa do próprio governo e aí nós, mais uma vez, o Brasil ser totalmente, como está sendo hoje, um sucesso. Tá certo, Edmilson Costa, obrigado mais uma vez pela entrevista com a Agricultura BR. Eu que agradeço. Obrigado a todos, uma boa tarde. Uma ótima tarde para você, obrigado pela participação. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Agricultura BR. Vou falar muito de Mato Grosso a partir de agora, daqui a pouco eu converso até com o Edilson Alvarenga, mas eu vou falar a respeito agora da colheita do milho segunda safra lá no estado do Mato Grosso, na terra do Alvarenga. Estou vendo até o Edilson Alvarenga por aqui agora, no nosso retorno. Mas o que eu estou dizendo? Está bastante adiantada essa colheita, tem uma disponibilidade maior de milho e você acompanha como é que vem esse processo na reportagem de Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, está em plena colheita do milho segunda safra. Os produtores estão chegando em torno de 20% a 25% da colheita da área destinada à cultura do milho. Quem vai nos falar melhor agora sobre o desenvolvimento desta safra é o presidente do Sindicato Rural, Tiago Stefanello. Tiago, obrigado por aceitar o nosso convite, aceitar a nossa equipe aqui. E aí, podemos dizer que é uma safra normal, uma safra cheia? Tudo bom, Pacheco, aos telespectadores do canal do Boi. A gente está vendo que as médias estão acima do ano passado, vai ser um ano bom. Estamos aí, como você falou, de 20% a 25% da área colhida. Estamos em torno de 9 a 11 sacos a mais que o ano passado, devido aos tratos culturais que os produtores fizeram, devido a esse clima que foi favorável esse ano. E o mais importante, estamos tendo menos problemas de avariado esse ano. Isso quer dizer que os produtores conduziram suas lavouras melhores. Isso quer dizer, não deu excesso de chuva também agora no final da colheita, né? A chuva parou um pouco antes, né, Tiago? Isso é uma coisa que favorece aí com certeza. Tivemos alguns lugares pontuais, mas no geral está favorecido o clima esse ano. Os produtores não estão tendo tantos problemas em relação a variados, né? Isso nos deixa feliz. Devido a isso também a média está um pouco acima do ano passado, porque os descontos ano passado eram enormes, né, nas empresas. Então, esse ano, como não está tendo tanto esse problema de avariado, os produtores estão com uma rentabilidade melhor. Agora também isso tudo é graças a muita tecnologia de novas variedades, né, tecnológicas que estão disponíveis hoje e que os produtores estão utilizando, né, Tiago? Com certeza, a cada ano o produtor vem se aperfeiçoando, vem testando outras cultivares, outros materiais, outros híbridos, que se adaptem melhor na sua situação, em cada situação. E a gente está vendo que o produtor ele está fazendo isso com vontade, sabe? Com a vontade de aumentar a produção, diminuir o custo, fazer a coisa certa.
Então só temos que vislumbrar nos próximos anos umas colheitas até, quem sabe lá, melhores que esse ano. Comportamento de mercado hoje, questão de preço, Thiago. Olha, os preços aqui em Sorriso está girando o preço balcão em torno de R$27 a R$29 e milho disponível de R$29 até R$32, R$33, dependendo o prazo de pagamento. Um pagamento curto aí R$30, R$31. É um preço interessante em reais, mas quando você transforma no câmbio de hoje, fica em dólar fica muito barato. Então cada produtor tem que fazer sua conta ou em dólar ou em real e fazer o que ele mais sabe, que é produzir, a princípio. Agora, essa agregação de valor ao preço também se deve muito a essas usinas de etanol que se instalaram aqui na região, né? Ah, com certeza. A nossa região, e quando a gente fala em região, é toda a BR-163, é de Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop. Estamos com grandes empresas sérias, empresas idôneas, e que acarretaram que o preço do milho subisse. A demanda interna nossa foi aquecida, né? Não só dependemos da exportação, e sim agora dessa produção de etanol. Recentemente foi inaugurado mais uma usina aqui em Sorriso, né? Que é a FS Biotecnologia, né? Isso aí tem facilitado muito a entrega, quer dizer, o distanciamento é um fator preocupante, às vezes, por causa do frete, né, Thiago? Hoje a colheita de milho ela é praticamente de 2,8 vezes o volume de soja. Então acarreta em muito mais frete, muito mais caminhões, mais volume. Essas indústrias que se instalaram agora aqui estão demandando muito milho, fazendo com que o produtor tenha mais opções. A gente está vendo que ainda o problema das filas continua e isso cada vez vai ser maior, porque a produção regional ela é maior, ela está sendo maior de ano após ano, mas só veio agregar o produtor e o comércio local. Ok, Thiago, muito obrigado pela sua participação aí mais uma vez. Obrigado, Pacheco, e obrigado aí aos nossos telespectadores. Acabei de conversar com o Thiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Ainda falando de Mato Grosso, nós tivemos o IMEA divulgando ontem os números em relação também à logística mato-grossense e o frete, por conta da colheita do milho entre Sorriso e Rondonópolis, aumentou aí nos últimos 30 dias 9,2%. Na média, no estado do Mato Grosso, o frete está mais caro. Também, claro, tem mais milho para transportar, fica mais caro mesmo. Ficou aí pouco mais que 6% mais elevado no mesmo período, falando das informações do estado de Mato Grosso. E antes de ir para lá, vou aproveitar para falar de infraestrutura e logística, porque nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, falando a respeito dos problemas que o Brasil tem. Junto com a educação, logística talvez seja um dos maiores desafios que o país tem, e nós quisemos saber qual é o entendimento dele sobre o assunto. A logística, praticamente em toda análise estratégica que eu pude ler, fazer, estudar do agro brasileiro versus os seus concorrentes, outros países, sempre pesou negativamente. Era uma das nossas piores notas a questão de infraestrutura, principalmente nas áreas onde você tem maior crescimento acontecendo hoje. Então, o Brasil perdeu muito recurso com isso, sabe? Em não ter uma ferrovia que possa levar produtos do interior de Santa Catarina para o porto, né? Quanto mais seria competitivo toda a nossa carne. Então, bobeamos muito tempo perdido e, assim, os portos com estruturas pesadas, com dificuldades, com travas ao investimento. E esse ponto é um dos pontos que eu tenho uma avaliação favorável do atual governo e do atual ministro, porque muitos projetos estão em andamento. Pena que esses projetos são lentos nas fases todas de aprovação e poderiam ser mais rápidos, mas eu acho que em 5 anos essa é uma das áreas onde o Brasil dará um grande salto, infraestrutura logística.
e já melhorou muito, inclusive desde o ano passado, a logística no Brasil tem melhorado demais, principalmente lá no estado do Mato Grosso. Hoje o escoamento tem acontecido de uma maneira muito mais simples e é para lá que nós vamos agora, porque não é só a infraestrutura que está melhor não, negócios também, propostas e principalmente genética lá do estado do Mato Grosso para os bovinos. Vou aproveitar para agradecer a participação do pessoal da TV Imaculada Conceição, um grande abraço a todos aqui no Mato Grosso do Sul.